boa noite, torcida tricolor. Aqui é o Hugo Seixas, gravando mais o Tricolor no Trânsito. Hoje, dia 30 de junho de 2026, terça-feira. É um dia depois da classificação do Brasil sobre o Japão, né? Classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo, né? Hoje o adversário definido vai ser a Noruega de Haaland. Estou aqui na Ponte de Niterói. Estava vendo aqui o jogo da França com a Suécia, né? A França já botou 2 bolas na trave. O Olise quase fez um golaço de voleio, né? Talvez, se faz certo aquele voleio, eu tendo a gostar mais de gol de voleio do que o golaço que o Vini Júnior também quase fez ontem, que ele plantou todo mundo. Mas eu acho que ia brigar ali pau a pau, né, de qual seria o gol mais bonito da Copa, podendo haver outros, né? A seleção ontem, para mim, fez um bom jogo, tá? Foi penalizada ali, né, por um erro que eu acho que não foi só do Danilo ali, né, de ter errado o passe. Lógico que ele entrega a bola para o time adversário, né, toma uma decisão errada, efetua de forma errada, né, o que ele pretendia fazer ali, e aí a gente toma o gol, né? Mas eu acho que o principal erro é dele, mas o erro não foi só dele, né? Isso prejudicou a seleção. Acho que a seleção sente o gol ali, né? Perde um pouco, né, o ímpeto que estava no jogo. A seleção, para mim, estava muito bem ali por volta dos 16 minutos. Também teve um momento, né, que o Japão parecia que ia gostar do jogo, mas depois a gente retoma. Mas aí tem esse lance, aí a gente sente um pouco ali até a reta final do primeiro tempo, né? Mas o segundo tempo eu acho que é completamente nosso, né? Enfim, a seleção fez um bom jogo ontem, né? O Danilo erra aquele passe, e aí, né, o Casemiro, nosso camisa 5, né, o principal jogador do meio de campo, defensivamente falando, né, pensando na posição em campo, né, tá velho, não aguenta mais correr, já estava amarelado aos 30 minutos do primeiro tempo, né, com um time rápido que nem o do Japão, né, não dá conta do japonês, não podia fazer a falta para parar a jogada por já estar amarelado, né? E era um erro a gente continuar tendo o Casemiro como titular, né? E aí também o erro do Gabriel, né? Magalhães, que vai afundando, né? Era para ter se ligado que o Casemiro não ia poder fazer muita coisa ali, que o Casemiro não ia dar conta de pegar o japonês, né? E ao invés de dar espaço para o cara, diminuir o espaço, né? E aí o japonês finaliza muito bem ali, né? Rente a trave, né? Sem chances de forma geral assim para o Alisson, né? Mas o Alisson também é o goleiro que a gente não pode contar para fazer algo fora da curva, embaixo da trave, né? Eu não vejo o Alisson sendo um goleiro salvador, fazendo defesas milagrosas, enfim. É um bom goleiro, mas não é um goleiro que vai fazer a defesa que vai salvar o Brasil de não tomar um gol, né? E é isso, assim, né? Aí falando, né, tem até o meme da questão eu não teria tirado o Casemiro no intervalo, não teria colocado o Martinelli. Por isso que hoje, né, acordei 5h15 da manhã para vir trabalhar, tô nesse trânsito aqui na ponte, né, e o Carlo Ancelotti está lá nos Estados Unidos, né, treinando a seleção brasileira para disputar as oitavas de final da Copa do Mundo, né? O cara ganhou 500 títulos e eu não, tenho que acordar todo dia praticamente, né, de segunda a quinta pelo menos. Eu volto das 5 da manhã para ir trabalhar no Rio, encarar a ponte, ir de volta, pegar esse trânsito de mais de 1 hora hoje, enfim. Como eu estava falando antes, a seleção brasileira fez um bom jogo. Eu acho que o Danilo, né, na Copa, talvez esse tenha sido, tirando o lance do erro também, ele fez um bom jogo, tirando o erro prejudica muito a avaliação, né, mas foi o jogo também que eu achei ele menos melhor, digamos assim, né? Eu acho que ele vem jogando bem, acho que ele foi bem no jogo, mas foi isso, né? Enfim, né, foi o pior jogo dele, ponto, né? Tô querendo enfeitar muito porque eu não quero falar mal do Danilo, porque eu acho que o Danilo tá bem na seleção. O Douglas Santos nesse jogo tá aí ao contrário. Eu acho que talvez tenha sido o pior jogo dele na seleção, né? Eu acho que ele não ajudou tanto ali na construção pelo lado esquerdo, né, das jogadas, né? Eu acho que na verdade ele atrapalhou mais, e às vezes parecia que os jogadores não queriam dar a bola para ele, né? O
Bruno Guimarães, mais uma vez, é o senhor do jogo. Eu acho que é o principal jogador da seleção brasileira. Ele, Vini Júnior ali, ele criando as jogadas e o Vini Júnior finalizando. O Paquetá não fazia um bom jogo, e aí acaba, ele sentiu umas 3 coisas no jogo, No início do jogo ele toma uma pancada na coxa e sente, depois ele toma uma bolada na cabeça e depois parece que, aí eu acho que a pancada na coxa que ele toma na posterior, mas parece que ele sai por um problema na parte anterior da coxa, e eu nem lembro se foi a mesma coxa, mas enfim. Casemiro fez o gol no segundo tempo, ele ajuda a seleção a criar ali, entra, faz o gol de cabeça, mas não consigo ver Casemiro sendo titular dessa seleção, Para mim tinha que colocar o Fabinho ou colocar um outro volante, Se fala muito, na possibilidade de o Bruno Guimarães fazer esse 5, mas o que ele está jogando, construindo, eu também acho que não vale a pena recuar ele, ele jogar mais atrás. Então para mim é o Fabinho ali, ou o Ederson, sei lá, o próprio Douglas Santos. Parece que eu queria ele no lugar do Paquetá mais à frente, mas parece que ele também pode jogar de 5, o Ryan, fez um bom jogo também, mas às vezes ainda, eu acho que ele podia arriscar mais ali, ir pro fundo, empurrar o time do Japão para trás. Acho que muitas vezes ele se limitava muito ali, ao invés de tentar ir mais no fundo, partir para cima do jogador japonês. Por isso que eu queria a entrada do Luiz Henrique. Aí outra parada, eu queria a entrada do Luiz Henrique, quem rouba a bola ali, na pressão ali, faz com que a gente ganhe a bola no segundo gol, se eu não me engano, o Ryan tá ali, O Hendrick entra, faz uma fumaça, mas ajuda também nesse mesmo lance, mas não vejo produzindo nada de efetivo. E se a ideia era cruzar a bola na área, por que não botar o Igor Thiago, Parece que a cabeçada fake, falha lá do Igor Thiago fez com que ele não tivesse mais chance na seleção. E aí o meu medo é o mesmo ter acontecido com o Luiz Henrique, que faz um péssimo jogo quando entra, não faz um bom jogo quando entra no primeiro. Eu acho péssimo forte, péssimo é pro Igor Thiago. E aí não tem mais chance, o Ryan entra, o Ryan não é substituído, mesmo na hora ali que 1 contra 1 do Luiz Henrique, que é mais efetivo do que o Ryan, seria interessante ontem contra o Japão, ele nem entrar no jogo, entra. O Vini Júnior, faz um bom jogo também, dessa vez não fez gol, mas teve essa bola na trave dessa linda jogada, teve umas outras boas finalizações, mas contra a Escócia o Vini Júnior joga mais no meio ali do ataque, e nesse jogo ele estava não tão centralizado, ele estava mais ali, do meio para a esquerda, e aí essa indecisão que eu não achei legal, eu acho que ou ele joga aberto na ponta, ele pode até revezar, a posição, mas ou ele joga mais ali centralizado, e nesse jogo ele não estava nenhuma nem outra, mesmo jogando bem. Eu acho que por isso que o futebol dele foi menos efetivo, O Matheus Cunha, com a seleção do Japão muito fechada ali pelo meio, acaba que não teve muito como mostrar o futebol dele, não foi tão efetivo também, Eu acho que talvez, tirando o Casemiro e o Danilo pelo erro do passe, talvez tenha sido dos titulares ali, que foi pior ali, o pior eu acho uma palavra muito forte, porque eu acho que de fato que a seleção jogou bem ontem, eu acho que o Casemiro fez gol, então o pior fica pesado para ele, o Danilo eu acho que não faz um jogo ruim, tirando a entregada, mas enfim, o Martinelli, para mim, como esse terceiro homem, de meio de campo, aí pode ser que aí no 4-2-4, mas eu acho que a seleção fica torta, igual com o Rafinha ali, muito pendendo para a esquerda, e eu acho que ele não acrescenta muito na criação das jogadas. Fez o gol, decidiu a partida, parabéns, mas não consigo entender essa entrada dele, o Ancelotti foi questionado, do porquê que não colocou o Neymar, eu acho que foi o Ancelotti que fala isso, não tenho certeza, mas parece que alguém, fala da comissão, do Brasil, disse que o Neymar tinha 45 minutos de jogo, quando chega a 60 minutos, eu acho, acho que o Ancelotti fala isso, se a gente estivesse perdendo ele colocaria o Neymar, e aí empatando ele pensou em deixar o Neymar para prorrogação, o cara que vai jogar 45 minutos, 30 minutos de prorrogação, ele já podia ter entrado antes, poderia ter entrado ali com 30 minutos do segundo tempo, e aí ele estaria em campo, na hora que teoricamente sai o segundo gol, e eu acho que seria importante o Neymar, cara, por mais que o Bruno Guimarães venha muito bem na Copa, e tenha feito um bom jogo, cara, bater no escanteio tá complicado, entendeu? Para não falar que tá foda,
né? E o Neymar, quando entra contra a Escócia, melhora muito essa bola parada cruzada na área da seleção brasileira, né? Até o Ryan também, quando bateu o escanteio, bateu mal, né? Então o Neymar ali, a gente precisando fazer o gol, precisando melhorar essa bola aérea parada, eu acho que ele acrescentaria no jogo, né? Mas enfim, acabou não entrando, né? A gente ganha o jogo, parece que não foi necessária a entrada dele mesmo, né? E aí assim, né? Pensando que nesse jogo o Neymar aguentaria 45 minutos, será que ele aguenta 60 pro próximo? Será que ele entraria no lugar do Paquetá? Fica aí essa dúvida e essa indagação. Falei basicamente dos jogadores que eu queria falar, né? Acho que o Fabinho deveria ter entrado antes do jogo, né? Até porque, né, o Fabinho, eu acho ele mais alto que o Casemiro, então eu acho que uma questão de uma bola aérea ele tenderia a melhorar, né, a chance de a gente fazer gol, mas quem fez o gol foi o Casemiro, né, enquanto esteve em campo. Mas enfim, eu não sou técnico, né, tô falando o que eu acho. E aí, decidido o adversário do Brasil, né, nas oitavas de final, sendo a Noruega do Haaland, né, que decidiu o jogo no final também, né, mais uma vez, assim, não iria com o Casemiro, né, pensando em aumentar a estatura, né, porque eu acho que o Fabinho é mais alto do que o Casemiro, então acho que ele pode entregar mais na bola defensiva, né, aérea da seleção, e também porque a gente passou um sufocozinho com a Escócia nessa bola aérea aí, então até contra o Japão, assim, né, mas o time do Japão sendo baixo, a gente não estava tão absoluto na bola aérea defensiva. As laterais não mudaria, e aí fica essa questão, né, de quem entraria no lugar do Paquetá, né? Eu acho que ele não vai mexer no Ryan, né? O Vini Júnior espero que o Vini Júnior jogue mais centralizado de fato, né? E aí o Matheus Cunha construindo por dentro ali, né? Não sei se ele vai querer botar, e aí, né, voltar na questão do Igor Thiago para aumentar a estatura do time para bola parada, defensiva mesmo, contra a Noruega. Mas acho que ele não vai mexer em nada, a questão que fica é quem vai entrar no lugar do Paquetá. Se o Neymar jogasse 60 minutos, eu entraria com o Neymar, né? A Noruega é um time que é frágil defensivamente, né? Então eu iria com o Neymar, pediria para o Vini Júnior se sacrificar um pouco mais, né? Mas iria com o Neymar nesse meio de campo da seleção, né? Ele falso 9, ponta de lança, enfim, né? Construindo as jogadas, mas também entrando na área para finalizar, né? Mas se eu fosse com o Neymar, seria mais um ponto para botar o Fabinho nesse meio de campo. O Neymar não aguentando, sendo muita viagem botar o Neymar, aí para mim seria o Douglas Santos ali no meio de campo, né? Não o Martinelli, espero que não seja o Martinelli desde o início do jogo. É isso, né? E gostaria de ver o Luiz Henrique com mais minutos na seleção. Acho que ele tem o que entregar, apesar do Ryan não estar mal, né? É isso para falar de seleção brasileira. Esperar agora domingo, né, acompanhar aí os outros jogos, voltar daqui a pouco a ver, né, o segundo tempo de França e Suécia, e, né, falar rapidinho aqui de Fluminense, né? O Bernal, né, parece que tá certo, né, que ele vai pro Betis, né? E aí viu muita gente falando que o Fluminense quase não teve lucro por causa da variação do dólar, porque não sei o que, pipipi, popopó. Time de futebol, né, no geral, principalmente transferência internacional, né, negocia em moeda estrangeira, assim. Então vamos falar de dólar, já que a gente comprou ele em dólar, né, e vai vender, vamos converter para o dólar, né? A gente gastou 3,6 ali por 60% do garoto, estaria vendendo por 10 milhões de dólares agora, né? E aí a gente ficaria com 6, né? Mas aí 10% é do empresário, a gente fica com 5, uma diferença de 1,4 milhões de dólares. Isso é 38%, né, do valor que a gente comprou. Isso é uma margem de lucro muito boa, né, para um jogador que sai do Fluminense mais velho que chegou e não entregou nada, né? O Bernal, de fato, ele chega a ter um momento que a gente acha que ele vai brigar pela titularidade no início do ano e só, né, se machuca, infelizmente. É um jogador que já teve problema no joelho 2 vezes, tem isso, né? E quando volta não entrega. Eu acho que o único jogo que ele faz, que ele joga bem depois que ele volta, foi o último jogo dele agora, antes dessa parada para a Copa do Mundo, né? Então, aqui nessa parte eu sempre não presto atenção direito, aí ao invés de ir pela Alameda, acabo vindo pro lado do centro de Niterói. É isso, assim.
né? Acho uma venda boa, realizar um lucro aí de 38%, excelente. E aí saiu uma outra notícia que talvez o valor da venda possa ser de 12, né? E aí a gente não sabe se é 10 mais bônus para chegar nesses 12. Né? Ontem o medo era que os 10 estivessem incluindo o bônus, hoje saiu uma possibilidade de ser 10 mais 12, e ainda tem o fato de talvez o Fluminense ter aumentado aí o percentual que fica na venda do jogador. É um jogador que não mostrou que veio, né? E assim, né? Parece que também não era muito bem quisto pela diretoria, né? Pelo staff do Fluminense, não. E aí eu não sei se é porque não se dedica, né? Qual seria o motivo, né, para não ser bem visto lá dentro, né? Então basicamente é isso. Thiago Silva chegou hoje, parece que já foi lá no CT, né? Não sei se começou a treinar de fato, né? Esperar agora se a gente vai trazer alguém para substituir o Bernal, né? Porque apesar de ele não vir bem, era quem a gente esperasse que fosse ali o reserva como camisa 5 ali, né? No lugar do Martinelli. Na verdade eu queria que viesse alguém para o Martinelli ser o 8 e fazer 5 no lugar dele, mas enfim, né? Basicamente é isso. Falei rapidinho de Fluminense, falei muito de seleção brasileira. Saudações tricolores e faz o L.